Queridos, quando nós cantamos essa última canção, a minha impressão é que o autor dessa canção, ele gostava muito, mas muito, da história de Abraão. Porque ele relata nessa canção a história de fé, a história de obediência, de desafio de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé e obediência. Caminhos que nos levam a uma vida de sobrenatural. A história de Abraão, muito conhecida, muito rica. E creio realmente que a música que nós cantamos, ela é um resumo dessa história. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos orar ao Senhor. Pai Altíssimo, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. E somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos auxiliado. E cremos que o Senhor já tem falado aos nossos corações quando adentramos aqui. Através dos louvores, através, ó Pai, do teu Espírito. E pedimos que agora, através da tua palavra, o Senhor possa continuar ministrando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Fé que não pode ser testada, não pode ser confiada. Nós temos aqui em Gênesis 12 uma amostra de fé. Mas não de qualquer fé. Não de qualquer fé. Mas uma fé aqui que poderia mover montanhas. Quando temos fé e obedecemos, nós sabemos o começo de uma história. Quando temos fé e quando obedecemos, nós sabemos e podemos saber o começo de uma história. Mas nós não sabemos aonde vamos chegar, como vamos chegar, porque isso pertence a Deus. E a história de Abrão, ainda, Abrão, seu nome ainda não tinha sido mudado, começa dessa forma. Com fé e obediência. Ele começa sabendo o início, mas ele não sabe para onde Deus vai estar levando. Até porque no final do verso 4, vai estar trabalhando que ele sai por uma terra que no verso 1 fala que ainda Deus iria mostrar. A fé e a obediência de Abraão fizeram ele começar. Mas aonde iria, como as coisas seriam dadas, isso era com Deus. Por isso, fé e obediência nos leva para uma vida de sobrenatural nas mãos do Senhor. Você sai e você começa a deslumbrar coisas que você não está enxergando com os olhos carnais. Porque se formos para Hebreus, capítulo 11, no verso 1, vai exemplificar ou vai falar o que é fé. Ora, fé é você acreditar naquilo que você não consegue ver, mas na certeza de que aquilo está lá. Assim foi Abraão. Ainda Abrão. Ele não sabia, mas ele tinha certeza que se Deus tinha falado, Deus iria lhe mostrar. A história de Abraão nos mostra como fé e obediência nos leva a uma extraordinária caminhada com Deus. E é uma das histórias lindas, mais uma das histórias lindas que nós encontramos na palavra de Deus. E essa história se inicia com fé e obediência.
que leva Abraão, então, a uma vida extraordinária, a um caminho extraordinário com Deus. Gênesis 12 nos mostra alguns elementos que, combinados, formam uma explosão espiritual que desencadeia a ação de Deus na vida do homem. Quando nós juntamos fé e obediência, acontece uma explosão nas regiões celestiais. É uma dinamite pura. E aí Deus começa a agir de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Mas eu preciso, assim como Abraão, ter fé e obedecer. Se você quer que na sua vida venha se desencadear a ação de Deus, na sua vida, na sua casa, naquilo que você faz, é preciso combinar esses dois elementos, fé e obediência. E quando nós lemos esses 4 versos aqui, nós podemos observar que há 3 ideias que o texto traz. Há 3 momentos bem específicos nesse início de caminhada de Abraão com Deus. No verso 1, nós temos então: ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nesse primeiro verso, nós temos a ideia, o pensamento do desafio. Deus chama Abraão, Deus desafia Abraão a crer. Ele chama e olha, seguinte, sai, deixa, vai. Abraão agora é desafiado por Deus a crer, a ter fé. Essa é a primeira ideia do texto. É o primeiro pensamento que o texto traz. Desafiados por Deus. Abraão e a sua família foram desafiados a crer. O segundo pensamento que nós temos no texto, verso 2 e verso 3, Deus fala do resultado se Abraão aceitar o desafio. Nós vamos ver aqui o resultado, verso 2 e 3. E te fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, te engrandecerei, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz o desafio a Abraão. Logo após fazer esse desafio a Abraão, Deus mostra o resultado se ele crer, se ele ter fé, se ele obedecer. E o terceiro pensamento do texto é a decisão de Abraão. A decisão de aceitar o desafio, de caminhar no sobrenatural. Essas são as 3 ideias que nós observamos nesse texto pequeno, mas que falam profundamente aos nossos corações. Ideias essas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, o primeiro ponto é: Abraão é desafiado a crer, a ter fé. E olha que desafio de Deus não era um desafio fácil. O desafio de Deus para Abraão não era um desafio fácil. Estamos trabalhando um contexto de história de muito tempo atrás, mais de milhares atrás. Um contexto de história aonde não é que nem hoje. E você, não quero mais morar nessa cidade. Vou me mudar para outra cidade. Lá eu encontro emprego, lá eu vou poder trabalhar, lá vai ser fácil as coisas. Eu tenho a minha profissão, eu sou formado, eu não vou ficar desempregado. No contexto que nós observamos aqui de Gênesis 12, o povo ainda vivia em clãs, em família, pastoreando, cultivando, e o sair era algo muito difícil. Não se lançava para um desconhecido, e ainda mais deixando o contexto da sua família. E o desafio de Deus então começa com Abraão assim: sai da tua terra. Ora, nesse contexto de história, a terra simboliza uma área
de conforto. Uma área de conforto. Sai da tua terra. Ora, Abraão tinha a sua terra, estava ali, ele sabia onde eram as coisas. É como você está aqui na cidade. Aqui na cidade você sabe onde é o hospital, você sabe aonde é o mercado, você sabe aonde é a escola, o trabalho, a igreja, você sabe tudo. Você participa então de uma terra, de uma zona de conforto. Você está tranquilo ali, você sabe todas as coisas. E é difícil quando temos que tomar uma decisão de sair dessa zona de conforto, dessa área que nos traz segurança. Mas o desafio de Deus para Abraão começa aí. Sai da tua área de conforto, porque aí você está muito confortado. Você não vai me escutar direito. E da tua parentela. Quando falamos em parentela, é o apego emocional. Não é bom ficar perto dos pais, dos avós, dos tios. É gostoso, porque principalmente vai chegando no final de ano, começa o quê? As programações para se reunir. Não é verdade? Vamos se reunir na casa da avó, vamos na casa do vô, e vai juntar as primaiadas, e os tios estão todos lá, e vamos chegar lá, e aquilo traz também um certo conforto emocional. Eu passo uma luta, eu passo uma dificuldade, eu vou logo para o meu pai, eu vou logo para a minha mãe, eu vou logo para os tios, eu tenho pessoas próximas, e Deus está falando, sai, eu não quero nessa zona de conforto emocional, porque a hora que você tiver lutas, na hora que você tiver dificuldade, você tem que se achegar a mim. O texto continua, e da casa de teu pai. Ora, aqui Deus pegou pesado. Aqui quando Deus fala, sai da tua parentela, da tua terra, né? Deixa a tua parentela. Agora quando Deus chega e fala da casa de teu pai, lembrando que nós estamos falando de um contexto distante. Sair da casa do pai é sair da segurança vindoura. Provavelmente, no contexto em que foi escrito, Abraão era o primogênito. Sair da casa do pai significa que ele teria que abrir mão da herança da família. Teria que deixar. Viviam em clãs. Então os mais velhos, com a morte dos pais, eles recebiam tudo. Eles ficavam com tudo para que continuasse esse clã. No momento em que ele tinha que sair e deixar a casa do pai, Abraão estaria dizendo, eu renuncio, eu deixo para trás toda a herança de meu pai. Toda a segurança vindoura, porque estamos entendendo que estar no clã, pertencer a um clã, era garantir o seu futuro. Era a segurança de um futuro. Era a segurança de algo sólido. Mas Deus fala, sai da casa de teu pai. Deixa tudo para trás. E o quarto pensamento do ponto 1 vai trazer, para a terra que lhe mostrarei. Uma novidade. E queridos, quando falamos em novidade, não é só naquele tempo. Até hoje a novidade nos assusta, não é verdade? Novidade nos assusta. Aquilo que é novo traz medo para o homem. Porque é um caminho que ele ainda não trilhou. E ele foge da sua área de segurança. Ele não tem próximo a ele o seu apego emocional, pessoas que estarão lhe auxiliando. Então aquilo que é novo traz uma certa insegurança. E Deus começa desafiando Abraão dessa forma. Dizendo, Abraão, é o seguinte, deixa tudo. Tudo. E vou ainda te mostrar o caminho. Comece a caminhar. Comece a trilhar. Imagine se fosse nos dias de hoje e Deus chamasse você. Deixa tudo. Abandone tudo. E nós só conseguimos compreender o porquê desse desafio de Deus no decorrer do livro de Gênesis. Somente conhecendo a história de Abrão, que se torna Abraão, e todo o seu contexto,
é que nós vamos entender o porquê desse desafio. O porquê que Deus queria que ele deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela, deixasse a casa de seu pai. É só no contexto todo da história de Abraão que nós vamos conseguir compreender isso. Deus tinha um grande plano na vida desse homem. E através desse homem, Deus queria fazer algo tremendo. Não só na vida dele, mas na vida de todos os seus descendentes. E queridos, na sua vida e na minha vida. Porque através desse personagem, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha o plano que Deus tinha para a humanidade. E se inicia então na vida desse homem ainda Abrão. Ainda Abrão se inicia essa história desse personagem. Por isso não foi um desafio, mero um desafio, mas foi um grande desafio. Ora, Deus faz esse desafio. Desafiou então Abrão a fazer isso. Aí Deus, após desafiar Abrão, ele fala: Abrão, é o seguinte, esse é o desafio. Mas olha o resultado se você decidir me seguir. Te far-te-ei uma grande nação, te abençoar-te-ei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desafio veio como se fosse um contrato. Deus desafia Abraão e diz: ó, se você cumprir isso aqui, ó, o contrato, os artigos do contrato estão aqui. Vai e eu cumprirei. E o meu Deus, o Deus que servimos, o Deus de Abraão, é fiel. Ele cumpre aquilo que ele promete. Ele não é homem para mentir. Ele cumpre aquilo que ele promete. Então ele coloca muito claro com Abraão. Ele coloca muito claro o porquê que estão se chamando e o resultado disso. Tenho grandes planos para você. Vou te abençoar. Mais uma vez, não era fácil para Abraão tomar essa decisão. Nós estamos trabalhando num contexto aqui, que é logo após o dilúvio. Abraão, descendente, então, de Noé. Assim como no dilúvio, ou antes do dilúvio, a humanidade tinha se corrompido, nós estamos num período, capítulo 12 de Gênesis, aonde também a sociedade da época, os clãs, também tinham se corrompido. Tinham virados a pessoas que adoravam tantas coisas. Abraão, então, é chamado para se iniciar um monoteísmo, a crença num Deus. Nele, o judaísmo vai nascer. Posteriormente, o próprio cristianismo também vai nascer. Imagine você, Abraão, naquele momento, olhando tantas coisas. A Bíblia não mostra como Abraão teve um encontro com Deus. Podemos imaginar que na descendência de Noé, algumas pessoas continuaram firmes e contando a história de um Deus verdadeiro, de um Deus único. E Abraão tinha essas histórias. Não se tinha templos, não se tinha construções, não se tinha um culto de adoração a Deus. Era tudo novo para Abraão. Era tudo novo. Ele desafia, ele fala do resultado. E indo para o terceiro ponto, nós vamos ver a decisão de Abraão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele creu e obedeceu.
Abraão, com a obediência, se torna o que ele nunca imaginou. Quando Abraão decide obedecer, Deus então começa a agir na vida dele de uma forma que ele nunca imaginou. Ele não imaginava que seria o pai de uma nação. Ele não imaginava que através dele nós hoje seríamos e estaríamos aqui. Mas Deus o levou a viver algo que ele não imaginava, porque ele obedeceu. Queridos, quando nós obedecemos, Deus nos leva a viver e ter experiências, chegar a lugares que nós nunca imaginamos. Deus nos leva a conhecer coisas que nós nem pensamos, nem imaginamos que seria capaz de acontecer. Vivemos experiências que nem livros de ficções contariam com tanta, de uma forma tão minuciosa, o que Deus pode nos levar a experimentar. Ele creu, teve fé, aceitou o desafio. E quando ele fez isso, ele abriu mão de segurança, colocou sua sobrevivência, sua identidade, seu futuro e sua segurança nas mãos de Deus. Olha a decisão de Abraão. Ele coloca sua sobrevivência, identidade, segurança, futuro nas mãos de Deus. Ora, ao sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, ele vai perder tudo isso. Lembrando, se vivia em clãs, em família. Se um clã tentasse guerrear contra outro, ou contra uma pessoa de uma família, a sua família estava ali pronta para defender. Se você fizesse parte de um clã, você teria, inicialmente, uma segurança. Porque a sua família, o seu grupo, o clã, estaria pronto para te defender. Mas ele abre mão disso. Ele começa a caminhar. Lembrando, imagine você começar a caminhar por lugares que você não conhece, por grupos que você não conhece, que vão poder te saquear, vão poder atentar contra as pessoas que estão com você. Sai você, sai sua esposa, sai Ló. Um grupo pequeno. O que um grupo de poucos poderia fazer? Que segurança teria? Mas ele abre mão disso. Ele abre mão da sobrevivência. Ora, se eu estou com um grupo grande, se eu faço parte de um grande clã, sobreviver não é difícil, porque alguns cuidam de determinada função, outros cuidam de outra função, e num contexto geral, cada um do grupo estará cuidando de uma função. Mas ao abrir mão disso, a sua sobrevivência estava em jogo. Eram poucas pessoas, como iria cuidar da sobrevivência? Ele perde a sua identidade. Ele renegou, deixou para trás a casa de seu pai. E no tempo que estamos falando, você ter a identidade, a família da onde você vinha, era muito importante. Até nos dias de hoje, em alguns lugares, alguns anos atrás, você chegava em algumas cidades pequenas, qual que era a primeira pergunta que te faziam? De que família você é? Que família você é? Se você fosse de uma família nobre, você tinha tudo. Todas as portas estavam abertas para você. Mas se você fosse, João, não é contigo não, né? Mas é João, né? Se fosse um João ninguém, que não é o nosso João, que é o nosso João, é um alguém muito especial, ele não tinha nada. Você podia até ter dinheiro, mas se você não tivesse nome, você não tem identidade. Abraão teve que renunciar à sua identidade. Começaria a caminhar sem ter uma referência. Futuro.
ou segurança. Estar com a família era garantia de futuro. Ele saberia que se ele estivesse ali, a tendência era que os pais viessem a falecer e ele continuaria com as coisas. Futuro garantido. Mas ele decide largar. E ele não decide largar isso simplesmente porque foi rebelde. Não quero mais essa vida. Vou me largar neste mundo. Uns adolescentes e alguns jovens que de repente às vezes gostam de fazer isso, né? Eu estou revoltado com a minha família. Vou abandonar todos. Vai se dar mal. Porque Abraão não saiu assim. Ele saiu debaixo de um desafio dado por Deus. Ele saiu debaixo de uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Então ele renuncia todas as coisas. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos perceber que quanto maior é o desafio, maior é a obra que Deus quer fazer na vida de um homem, de uma mulher. Nós vamos ver um desafio desse, se caminharmos lá para o Novo Testamento, na vida de Paulo. E Paulo vai falar, abandono tudo, nego tudo, por amor. Quanto maior é o desafio que Deus nos coloca, maior é a recompensa daquilo que Ele tem, maior é a obra que Ele quer realizar. Mas Abraão podia dizer, não, vou não, Deus, vou não, quero. Está muito bom aqui onde eu estou. Está muito bom morar com a minha família. Está muito bom ter e estar na casa de meu pai. Vou sair para um lugar que eu não conheço. Isso não é para mim. Temos um personagem, Jonas, que também foi desafiado por Deus a fazer algo. Mas ele não quis. Foge. Deus dá um jeito para que ele cumpra. Mas mesmo assim, Jonas em seu coração não está com Deus. A história de Jonas termina logo após ele ter cumprido o seu papel. Ali acabou, não se tem mais história. Não se fala mais dele. Quando pegamos a história de Abraão, ela não termina em Gênesis. Ela não termina no Antigo Testamento. Ela continua. Vai para o Novo Testamento. E Abraão é citado várias vezes, porque ele obedeceu e teve fé. Este homem é lembrado no mundo cristão, no nosso cristianismo em que vivemos. Abraão é lembrado no judaísmo. E Abraão também é lembrado com o povo muçulmano. Pois dele veio essas três vertentes. A figura de Abraão é uma figura lembrada, é uma figura reconhecida em todo o mundo, pela sua fé, pela sua obediência, por ter decidido dizer sim para Deus. E aí nós começamos a ver que em tudo que Abraão se propunha a fazer, o negócio estava indo e ia bem. E Deus escolhe Abraão para algo especial. Como eu tenho certeza que Deus nos desafia a cada um de nós para algo extremamente especial. Creio que Deus nos desafia a cada um de nós para algo extremamente especial, que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Assim como Abraão foi desafiado, Deus também nos desafia hoje. Assim como há uma recompensa, como foi uma recompensa para Abraão, assim também existe uma recompensa para nós. Mas Abraão decidiu pelo sim. E nós, pelo que temos decidido? Pelo que estamos tomando as nossas decisões? Estamos dizendo sim? Ou estamos dizendo, Deus, espere um pouco, eu tenho ainda algumas coisas a fazer. Conta-se uma história, e alguns irmãos devem já ter ouvido
ouvido algumas vezes, mas de repente alguém ainda não ouviu. Conta-se a história que em um culto de missões, o preletor, o pastor, faz uma pregação e no final ele faz um apelo para aqueles que aceitavam o chamado de Deus para serem missionários. Ir ao campo, levar a palavra do Senhor aos lugares mais longínquos, aos confins da terra. E foi algumas pessoas, e lá foi uma mocinha, novinha, dizendo: eu quero ser uma missionária. E ela voltou para a sua casa, e depois de alguns anos, alguém bate na porta, ela atende, e lá estava então o anjo dizendo: olha, vim aqui lhe avisar que a obra missionária vai começar, e você precisa se preparar porque Deus vai te mandar para lugares longínquos. Agora não, eu preciso estudar, eu estou na minha juventude, como eu vou deixar agora a minha bela vida? Como eu vou deixar agora os prazeres que a juventude traz? Não, espere um pouco, eu termino a faculdade e eu vou. E a faculdade é concluída, e lá vai então, o anjo bate a porta, é hora de começar. Não posso agora, conheci um rapaz lindo, aquele rapaz que era o cobiçado da faculdade, ele olhou para mim, e eu disse sim para ele, e nós vamos casar, eu preciso para casar, eu quero casar, e depois eu vou. E ela casou, o anjo chega: olha, a hora de ir, mas você não está vendo o choro? Meu filho nasceu, eu preciso cuidar dele. E a história vai indo, e essa mulher então, ela se torna já uma anciã, o marido já faleceu, os filhos já cresceram, fizeram faculdade, casaram, ela está só. E o anjo chega na casa, bate, quando ela abre, ela vê o anjo, um sorriso em tom dela: estou pronta agora para ir para o campo missionário. E o anjo lhe responde: não vim buscar agora para o campo missionário, eu vim buscar porque chegou o teu dia, acabou a sua vida na terra. E ela não foi. Ora, ela foi desafiada, mas ficou dizendo não ao desafio. Espera um pouco, mais tarde, depois eu vou, eu tenho coisas a fazer. Abraão poderia ter dito as mesmas coisas: Deus, espera aí, eu sou novo, 75 anos, sou novo. Naquele período era mesmo, nos nossos nem tanto, mas naquele período ele era muito novo. Ele poderia dizer: Deus, eu ainda não tenho filho, deixa eu curtir minha esposa, deixa eu aproveitar as coisas da vida. Ele poderia ter dito não, mas ele não diz não. Simplesmente ele: Deus, qual a direção? Norte, sul, leste, oeste? Indica que eu vou. Ele aceita o desafio. E a fé, juntado então com a obediência de Abraão, combinam numa explosão espiritual, na ação de Deus na vida desse homem, numa ação que não alcança só ele, mas toda a sua casa. Todos com ele tiveram contato, ficaram próximos, foram abençoados. Se você pegar a história de Abraão, você vai ver cada histórias lindas, passagens lindas da ação de Deus na vida deste homem, na sua família. Assim como Deus quer fazer na minha e na sua. Histórias lindas, fabulosas, que ficarão sendo contadas de geração após geração. Porque um dia você creu, teve fé e obedeceu aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Queridos, fé e obediência
é tudo que nós precisamos para começar a caminhada. Não precisamos saber como vai ser e nem aonde vamos chegar, porque isso pertence a Deus. Os caminhos pertencem ao Senhor. Os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Eu só preciso crer e obedecer e começar a caminhar. Deus vai dar direção. É por aqui? Eu vou. É para a direita? Deus, ele vai me orientando no caminho. Se é para parar, Deus faz me parar. Se é para acelerar o passo, Deus me faz acelerar o passo. Se é para mudar agora a rota, Deus me faz mudar a rota. Porque quando eu decido crer e obedecer, eu decido viver a direção de Deus. Eu decido deixar as coisas no fluir do Espírito. E aí, queridos, não há outro caminho, não há outro resultado do que senão uma vida cheia de graça, cheia da ação de Deus, cheia do sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Pastor, e o que seria o sobrenatural de Deus para a minha vida? É para a sua vida. Para a minha vida eu sei. Para a sua vida, você tem que decidir crer e caminhar. E Deus vai fazer algumas coisas que você nunca imaginou. Você vai começar a enxergar, a contemplar coisas que você nunca imaginou. Deus vai começar a realizar na sua vida uma obra, porque Ele é fiel, porque aquele que começou uma obra é fiel para completar. Ele começará e vai cumprir uma obra na sua vida, uma obra qual você nunca pensou que poderia acontecer. Você nunca imaginou que poderia acontecer na sua vida. Mas você vai começar a experimentar algo bom, algo agradável, algo que te trará uma satisfação, uma alegria que as coisas terrenas não te darão. Tudo porque você creu e obedeceu. Quando cremos e obedecemos, começamos uma caminhada extraordinária com Deus.